Então é a aula 27, Aliança do Reino. Nós estamos chegando ao final, né, do Antigo Testamento. Já começamos a ver na semana passada sobre o retorno dos exilados. Então, só lembrando, o povo israelita do Reino do Sul foram levados cativos para a Babilônia, ficaram lá por algumas décadas, e aí com o domínio persa vencendo o império persa vencendo o império babilônico, né? Ou seja, os persas assumindo agora o que nós chamamos de império mundial, embora não eram impérios que estavam ocupando todo o território do mundo, mas digamos assim, as áreas mais populosas, as cidades principais. Esse império persa passa a dominar, e os persas tinham uma compreensão diferente dos babilônicos. Os persas, eles davam uma certa liberdade religiosa para os povos conquistados, e com isso eles permitem a volta dos judeus, para os que quisessem voltassem para Jerusalém para reconstruir a cidade e a restabelecer a sua vida religiosa. Então nós começamos a ver aí sobre a reconstrução de Jerusalém, do templo, e vimos aí o retorno de Zorobabel, que tinha uma linhagem real, Josué, que era da linhagem sacerdotal, depois chegando Esdras e chegando Neemias para reconstruir Jerusalém. Nós vimos esse gráfico, né? Então o Ciro II, ele vai derrotar aqui o Belsazar, então ele passa a dominar toda a Palestina, Egito, Mesopotâmia, agora são do Império Persa. Isso acontece no ano 538, no ano 539, no ano 538, um ano depois, lembrando que nós estamos em contagem regressiva, os exilados, o edito de retorno dos exilados, e no ano 515 é inaugurado o templo, né? Então, alguns anos depois, aí, né, quase 25 anos depois, é inaugurado o templo. Daniel viveu esse tempo aqui, né, Daniel, ele vem desde o tempo do reino de Judá, quando ele ainda não havia sido conquistado, né? Passa todo esse período aí do Império Babilônico, e ele chega até o início do reinado de Ciro, né? Então Daniel foi um profeta que cobriu uma faixa grande, né, de tempo. Ageu e Zacarias profetizaram no tempo da reconstrução do templo, tá? Ajuda bem a gente entender qual era o contexto do profeta, para entender o livro do profeta, né? Ele está profetizando no tempo do rei tal, ou nesse tempo estava acontecendo isso. Então, né, nesse tempo de Ageu e Zacarias, o povo já havia retornado, estavam reconstruindo o templo, o domínio era persa, porém a Grécia estava lá quietinha no cantinho dela. Pode ver que a Grécia não está em amarelo, porque a Grécia, nesse momento, ela não está debaixo do jugo dos persas, tá? Então, vimos isso a semana passada. Faltou a gente trazer só algumas informações a mais sobre esse período do pós-exílio. Então, os profetas do pós-exílio, Jeremias, como Daniel, ele viveu o antes e o durante, né? Ele é o autor aí de 2 livros, né? O livro com o nome dele, e o livro também chamado Lamentações de Jeremias. Então, na verdade, o Jeremias não é bem o pós-exílio, é o exílio, né? Durante o exílio. Ezequiel também, né, vive esse tempo parecido com o do Jeremias, né? Então ele profetizou no tempo
da deportação dos exilados, então quando os israelitas foram levados para a Babilônia, e no tempo da destruição de Jerusalém, tá? Mais ou menos o tempo aí de Jeremias, tá? Obadias, que profetizou também, né? Mas nesse tempo aí de Jeremias e Ezequiel. Daniel, como eu falei, né? Ele vai desde a deportação, passa por Nabucodonosor até a ascensão de Dario, início, o rei eram os medo-persas, né? Então Dario era um rei da Média, e depois o Ciro já o rei da Pérsia. Então o Ciro vai ser um imperador, né? Mas com um alcance maior de domínio, tá? Ageu, que profetizou no tempo do retorno dos exilados e com reconstrução do templo, como nós falamos ali. Zacarias profetizou no tempo do retorno dos exilados e reconstrução do templo, tá? Está no gráfico que vimos anteriormente. E Malaquias, que profetizou no tempo de Esdras e Neemias. Lembrando que Esdras e Neemias, eles vão chegar depois, mais ou menos 80 a 90 anos depois do edito do Ciro, né? Então não parece, mas é quase 100 anos depois, né, que os exilados já haviam voltado. Lembrando que nem todos voltaram, muitos judeus ficaram estabelecidos mesmo na região da Babilônia. Nós já falamos um pouquinho sobre a dispersão, né? No geral, há mais judeus espalhados do que judeus ali na própria terra deles, né? Isso já vem de muito tempo atrás, mas mesmo assim eles são unidos por causa de uma questão cultural, religiosa, étnica, né? Enfim, a gente vê que a marca de um povo de Deus está com eles, né? Malaquias, então, é o último livro que a gente tem no Antigo Testamento, tá? Mas de Malaquias até João Batista, que é considerado aí o profeta de transição, né? Antigo, novo, cerca de 400 anos. Então, não é que assim, morreu Esdras, Neemias e depois já vem João Batista. Há um período, e nesse período aconteceu muita coisa. Mas por que na Bíblia não tem isso? Porque veja bem, no Novo Testamento é dito que na plenitude dos tempos Jesus encarnou-se. Eu vou usar um termo aqui entre aspas, né? O palco estava armado, né? Me entenda o que eu quero dizer. Só faltava agora Deus ir fazendo coisas acontecerem, né, para que Jesus viesse. Então, com relação ao povo israelita, Deus já havia cumprido ali, né, o que era necessário para que desse povo viesse o Messias, né, como realmente aconteceu depois. Quando a gente entrar no Novo Testamento, uma das primeiras coisas que a gente vai ver é sobre a genealogia de Jesus, né? Então, passa por esses homens, inclusive Zorobabel está na linhagem, né, de Jesus, né, nos ascendentes de Jesus. Então há coisas acontecendo que, embora não há um livro considerado canônico, mas que nos ajudam a olhar para esse tempo de 400 anos, nos ajudam a entender o contexto cultural, histórico, econômico, religioso de Jesus e da igreja, né? Uma vez que o período que pega Jesus e o início da igreja é muito curto, porque a gente fala assim, não, 60 anos, se você pegar entre o nascimento de Jesus e quando foi escrito o primeiro evangelho, provavelmente mais ou menos no ano 60, que é o evangelho de Marcos, não, 60 anos é bastante tempo. É bastante tempo você falar da minha vida, que eu nem cheguei nos 60 ainda, quase. Mas, para a história, gente,
não é? Jesus faz 2000 anos, Abraão 4, Davi 3.000, a reforma 500, não é? Então é um período relativamente curto, e não há mudanças, porque durante todo o primeiro século, aliás, desde o início do final, né, do primeiro século antes de Cristo e até mais ou menos o terceiro, quarto século, não há muitas mudanças significativas, né? É o Império Romano, né? Depois começam sim a haver mudanças mais significativas. Esse período, ele é chamado de período interbíblico, tá? E uma das coisas que está acontecendo nesse período, que pega ali o finalzinho, né, do tempo ali, Esdras, Neemias, se a gente voltar aqui no gráfico, é a presença dos filósofos pré-socráticos, tá? Eu estou sem o gráfico anterior aqui, mas nós já temos aqui um pouquinho antes, no sexto século, no início do sexto século, nós temos ali já Tales, Anaxímenes, Anaximandro, né? Considerados os primeiros filósofos. Já que no tempo da reconstrução do templo, nós temos aqui Heráclito, Xenófanes, Pitágoras, a gente vai falar um pouquinho de alguns aqui. Qual a importância da gente perceber o surgimento dessa cultura chamada depois cultura helenista? É porque ela vai praticamente moldar o primeiro século, quando Jesus, né? E principalmente quando os apóstolos vão percorrer o mundo pregando o evangelho, tá? E a cultura helênica ou helenista, ela está hoje no sangue da civilização ocidental, tá? Então vamos trazer alguma coisa aí também nesse sentido. Então, nesse período aí do retorno dos exilados, da reconstrução de Jerusalém, nós temos aí os chamados filósofos pré-socráticos, tá? Bom, por que são pré-socráticos? Porque eles vêm antes de Sócrates, tá? Depois a gente vai ver um pouquinho sobre o Sócrates, né? Então, rapidamente, só colocar algumas coisas para vocês, tá? Olha, aqui no tempo de Esdras, Neemias, profeta Malaquias, nós temos vários dos mais conhecidos filósofos gregos, né? Vou falar um pouquinho do Protágoras daqui a pouco, e nós temos o Sócrates aqui, né? Então o Sócrates, ele pega aqui, né, a parte final do quinto século, né? Então Sócrates é mais ou menos esse tempo aqui de Neemias e Esdras, né? Então todos estes aqui, ó, antes, geralmente são divididos em dois grupos, né? Os pré-socráticos e os sofistas, ok? Não se preocupe com detalhes, e também não é para nos aprofundar nisso, né? Mas falando um pouquinho aí desses pré-socráticos, são os primeiros filósofos gregos anteriores a Sócrates. Então eles pegam esse período aí do sexto e do quinto século, mais ou menos, antes de Cristo. Os principais questionamentos diziam respeito ao mundo natural. Por isso esses filósofos geralmente são conhecidos como naturalistas. Então assim, homens que tentaram racionalmente, então com explicações racionais, com a lógica, com provas materiais, na medida do possível do seu tempo, responder perguntas como: qual o princípio do mundo? Qual o sentido qual é o sentido da substância original de todas as coisas e a composição da matéria? O que é o ser e o que é o não ser? Parece absurdo, né, você pensar isso,
mas isso já mostra a riqueza do pensamento humano tentando entender não só o que é, mas o que não é também, né? E a causa ou origem das mudanças no mundo, tá? Então veja, qual é o princípio de tudo? Não, Gênesis diz que criou todas as coisas, Deus criou todas as coisas. Lembrando que esses filósofos, eles tinham uma bagagem religiosa também, né? E riquíssima não no sentido de qualidade ou perfeição, mas em termos de elementos. Todos aqui já ouvimos falar de Cronos, que é o pai de Zeus, né? Já ouvimos falar dos mitos de criação que vem lá dos gregos, né? De como Zeus povoou inclusive a terra com alguns semideuses. Ouvimos falar dos titãs, né? Enfim, estes mitos eram carregados de religiosidade. Então o que esses filósofos estão buscando não é respostas religiosas, mas respostas racionais, né? Para falar qual é a substância original de todas as coisas, ou seja, de que substância vem tudo. E alguns falaram, vem da água, vem do ar. Alguns não, da terra, fogo, água e ar, são os chamados 4 elementos. Acrescentaram depois um 5º elemento, né? Que é algo diferente dos outros 4 em termos de natureza. Alguns, tudo é fogo, tudo é água, né? Ao mesmo tempo, alguns desses filósofos, tudo está em movimento. Não, tudo é a mesma coisa, tudo está parado, né? Enfim, essa discussão, o que a gente percebe nessa discussão? Como os gregos, diferente dos outros povos, começaram a ter um olhar racional, a princípio tentando identificar, sem deixar a religiosidade deles, mas tentando dar respostas um pouco fora da religião, tá? E como eu disse, isso trouxe reflexos, né, para o futuro, e traz reflexos até hoje, porque o seu filho na escola, ele vai aprender que o mundo veio da onde? Vamos falar de Jesus ou vamos falar de Darwin para ele? Então o naturalismo que hoje está dominando não só a explicação da origem do mundo, mas de certa maneira começando a dominar o entendimento do que é a humanidade, qual é o sentido dela. Você vê que de certa maneira está começando a tomar uma forma mais sistemática, mais formal aí nesse tempo, tá? Trazer algumas informações, né? O Empédocles, peguei algumas frases que eu achei mais interessante. Todas as coisas são resultantes da fusão dos 4 princípios eternos e indestrutíveis: terra, fogo, ar e água, que são misturados ou separados pelo amor e pelo ódio, né? Que coisa absurda, mas presta atenção. Esses 4 elementos, eles são o quê? Naturais. Nós conhecemos a terra, o fogo, o ar e a água. Então tudo que existe é a mistura de coisas naturais. O que junta as coisas naturais? Uma força chamada amor. O que separa? Uma outra força chamada ódio. Então a gente está vendo o quê? Uma explicação bem humana, bem natural, procurando na natureza a explicação de quem somos, né? Da onde as coisas vêm e para onde as coisas vão. Ou seja, tudo que vem da natureza, tudo que vai para a natureza,
Tá? Então, o Empédocles, né, com essa explicação bem naturalista aí, da origem, da composição de todas as coisas. O Heráclito: o universo está em constante mutação, mudando, está sempre mudando. E aí tem uma frase famosa do Heráclito, né? Não entramos no mesmo rio duas vezes. Então, se você entrar no rio e sai, entrar de novo, você entrou no mesmo rio. Se entrar no rio Pardo, que eu não aconselho você fazer isso, mas se você entrar, né? Você entrou, você sai. Se você entrar de novo, você entrou no mesmo rio. Segundo Heráclito, não é o mesmo rio mais, porque não é a mesma água, não é a mesma matéria, está tudo em movimento. Então esse é um exemplo que ele está dando. Ah, pastor, o que isso tem a ver? Tem. Se tudo está em movimento, nada é fixo e determinado, então não há um Deus que determinou e fixou todas as coisas segundo a vontade dele. Não há uma finalidade assim, nós vamos chegar no fim. Não, não vai chegar no fim, as coisas estão mudando, uma vai substituindo a outra, certo? E o Heráclito também é um dos primeiros a falar do termo logos. Esse termo logos, ele é caríssimo para os gregos, né? E segundo Heráclito, há um princípio unificador que governa o mundo, que é o logos. Então o mundo está em movimento, em constante mudança, né? E de certa maneira tudo está unificado em algo chamado logos, não é Deus, tá? Logos no grego é linguagem, palavra falada, verbo de ação, né? E é o princípio unificador e a palavra criativa. Amém. Leucipo e Demócrito, né, os chamados atomistas, pensadores materialistas. Então, segundo esses dois, a matéria é a essência do ser, então não tem alma, não tem espírito, tudo é matéria. Não é que não tem alma, a alma também é matéria. É como se fosse um computador, né? Alguma coisa assim, exatamente, né? Porque se você pega um computador, você tem o chamado hardware, que é a parte física, é o cobre, é o plástico, né? É o metal, parte física. E você tem o software, que é uma linguagem de programação que controla como a corrente elétrica vai fazer com que esse hardware produza uma tela com visual, um teclado com letras, né? Que digita letras, enfim. Mais ou menos assim. Então, segundo o Leucipo e depois o Demócrito, as coisas sensíveis nascem, morrem, sofrem mutação em virtude da agregação e desagregação dos átomos. Átomo é uma palavra que significa indivisível. Essa teoria ela é trazida de novo à tona agora já na modernidade, né? E nós aprendemos assim no nosso tempo. Possivelmente o Lucas já vai aprender diferente, mas eu aprendi no meu tempo que a menor partícula era o átomo, que ele é indivisível, né? Hoje não, hoje já sabe que além do átomo, há partículas nele, né? Os elétrons, os prótons, os neutrinos, enfim, que isso pode ser dividido também. Existe a tal da fusão nuclear, né? Que produz bombas e tal. Então toda a realidade pode ser explicada em sentido mecanicista a partir dos átomos e do vazio, né? Matéria e onde não tem matéria. Até mesmo as nossas questões de sentimentos, a gente vai ver isso depois. Isso aqui é importante para a gente entender os epicureus, que eu vou, na outra aula eu vou falar dele, que Calvino chamou de praga. Depois eu vou explicar o porquê. Mas até mesmo os nossos sentimentos seriam essas partículas de algumas formas nos atingindo, né? Então os atomistas eles dão uma explicação material, mecânica para o mundo, certo? Que a gente vê hoje muito claro na nossa própria ciência.
Pitágoras. Esse cara é importante porque ele vai influenciar os próximos filósofos, né? Segundo Pitágoras, o universo, lembrando que cosmos em grego é uma palavra que significa ordem, né? Então, o Pitágoras ele vê o universo como algo ordenado, né? Não é uma bagunça. As estrelas, os sóis, a lua, nossa terra e toda a natureza, há uma ordem nisso. Mas para Pitágoras, esse cosmos deriva dos números, que são a essência de todas as coisas. Pitágoras foi um grande matemático, né? Quem fez o ensino médio teve que aprender o teorema de Pitágoras, decorar aquele negócio lá, né? E tem que saber mesmo, se você quiser seguir nessa área aí. Então, o Pitágoras, ele dá uma explicação numérica para todas as coisas, né? Mas o importante também de Pitágoras é a respeito da maneira como ele difundiu o orfismo. Aí nós já estamos assim, falando de uma religião. Embora o Pitágoras, por um lado, é racional, é filósofo, é matemático, e dá uma explicação racional para o mundo, por outro lado também ele foi um cara que praticou essa religião órfica. Os pitagóricos, né, os seus seguidores, praticaram essa religião órfica que vai influenciar depois Platão, né? O órfica vem desse Orfeu, né, que foi uma figura mítica, compositor de poemas e poesias, né? O que diz aqui, ó, o orfismo? O conceito, no orfismo nós temos o conceito da metempsicose. O que significa isso? Que após a morte a alma retorna em outro corpo, onde encontra um destino em conformidade com as suas virtudes e vícios anteriores. Você te lembra do conceito kardecista da reencarnação. Uma coisa que os filósofos gregos tiveram foi: a alma é imortal. Quase que unânimes em falar que a alma é imortal. Ou porque ela é matéria, ela se dissolve e depois, né, se reagrupa de novo. Ou porque, segundo Platão, ela vai para o chamado mundo inteligível, ou o mundo das ideias, e depois ela retorna para um corpo, né? Enfim, essa afirmação da imortalidade da alma, tá? E isso, de certa maneira, vai atrair os cristãos numa certa simpatia já com o platonismo, que a gente vê depois, ou com esses conceitos gregos, porque ainda que discordando disso, e biblicamente não tem como você falar de alma voltar para o corpo, mas assim, ó, a alma é imortal, e vocês sabem disso porque vocês ensinam isso também. E aí a alma volta ao corpo, onde encontra um destino em conformidade com suas virtudes e vícios anteriores. O orfismo, inspirado na figura mítica de Orfeu, compositor de poemas e poesias, ensina sobre a divindade da alma e a impureza do corpo, sendo a morte uma libertação da alma. Esse dualismo, corpo e alma, ou essa dicotomia, corpo e alma. O corpo é mau, o corpo é só um cárcere, a alma, o ideal da alma é se libertar do corpo, né? O ideal da alma é se libertar do domínio do corpo. Como? Nós cristãos explicamos que o como é sendo cheio do Espírito Santo, né? que significa uma vida consagrada a Deus, etc. Mas outros ensinamentos vieram, né, que de alguma maneira inspiraram o chamado ascetismo, ou a ataraxia dos estoicos, que também atraiu os cristãos.
Os cristãos monásticos entendiam que a necessidade de você viver no deserto, numa montanha, fechado, recusando tudo que pudesse de alguma maneira ser agradável ao corpo, é porque o corpo precisa ser crucificado. Qualquer coisa que lhe traga agrado, prazer, é pecado. A gente tem que mortificar o corpo. Se for preciso, chicota ele, castiga ele, né? Um dos mais respeitados monges, o primeiro, o Santo Antão, é muito interessante a história dele, mais ou menos no IV século, né? Ele que dá esse início a uma vida monástica no deserto, um cara que tinha dinheiro e depois dá tudo para os pobres, vai viver. O Santo Antão tinha uma briga com Satanás, porque Satanás queria que ele usufruísse da sua riqueza em prol dos seus prazeres corporais, e ele tinha embates diretos com o diabo, assim, coisa de cara a cara com o diabo, onde o diabo lhe oferecia o prazer, mulheres, comida, e ele, para combater tudo isso, ele vivia uma vida só, uma roupa rasgada, uma única, ele só tinha uma roupa e nem banho ele tomava, dormia no chão, ele dormia no chão, comia pão seco, o Santo Antão, e assim ele derrotava Satanás, né? Então, os monastérios influenciaram muito o cristianismo durante muito tempo, né? Então esse ascetismo, né? Por isso que eu falo, a gente olha para esse período e a gente começa a ver ali que de alguma maneira, ainda que só sendo uma sementinha, eles estavam trazendo implicações para a vida humana ali da frente, dali para frente. Não é difícil você olhar para a Escritura e ver que ela fala a respeito de a gente não primar os prazeres do corpo, né? O problema do ascetismo não é a ideia de você recusar o prazer carnal. O problema do ascetismo é que ele passa do limite, é aquele negócio, nem 8 nem 80, né? Então, se eu quero ser um pastor espiritual, eu não posso querer chegar aqui na igreja, irmãos, semana inteira só comendo pão e água, nem banho eu tomei, porque essas coisas não importam nada, então eu estou fedendo, e com isso eu acho que eu estou sendo espiritual, né? Agora, que foi importante eu durante a semana não deixar de dar prioridade à minha espiritualidade, porque estive culpado demais com os prazeres que o mundo me oferece, não é? Porque eu dormi demais, comi demais. Então a gente tem que entender essas coisas. Outra questão é o seguinte: Deus fez você corpo, alma. Você olhar para o seu corpo e falar, isso é uma praga, isso é só uma sepultura para a minha alma, né? Isso aqui, né, se eu pudesse arrancava, isso não presta. Espera aí, mas quem te criou? Sendo corpo, né? do Espírito Santo, ele precisa Pois ser é, purificado. exatamente. Então, o meu corpo é dado por Deus. Agora eu tenho que achar o equilíbrio entre a vaidade e o desprezo corporal, né? Então, até que ponto eu estou praticando o asseio, que é a limpeza do meu corpo, ou até que ponto eu estou fazendo isso para de alguma maneira seduzir pessoas com minha aparência? A motivação estava errada, né? A motivação estava errada. E Jesus vai falar depois, né? Quando que eles tinham que continuar fazendo essas coisas, mas com humildade, né? Muito bem, então o Pitágoras, e eu acho que só mais esse aqui, o Protágoras, porque o Protágoras ele já não é considerado um pré-socrático ou um filósofo,
ele não é considerado um filósofo naturalista. Aliás, para Sócrates nem filósofo ele foi, porque ele foi considerado um sofista, né? O Protágoras, ele tem uma frase que resume um pouco da sua ideia e que mostra como é perigosa a questão do relativismo ou do subjetivismo. Então ele fala assim: o homem é a medida de todas as coisas. Verdade ou erro, bom ou mal, valem apenas as representações que são proveitosas e salutares. Ou seja, você achou errado aquilo? Achei, eu não. Para mim aquilo não foi errado. É como a gente está vivendo hoje em dia, né? Pois é, porque assim, depende de você. Por que Sócrates não aceitava o Protágoras como filósofo, né? Philos, Sofia, amigo da sabedoria, e os chamavam de sofistas, porque a preocupação dos sofistas eram passar informação, convencer as pessoas, sem estar preocupado com a verdade. Para o sofista, o importante era você fazer prevalecer o seu ponto de vista, porque a verdade está em você. Então vamos pensar num tribunal onde um advogado está defendendo um criminoso, ele tem consciência de que o cara é criminoso, mas o compromisso desse advogado não é com a justiça, mas com o cliente. Não estou dizendo que o criminoso não tem direito a ter um advogado e a ter a sua defesa. O símbolo da justiça é uma mulher, uma balança, uma mulher vendada, né? E por que a balança? Porque a justiça visa o equilíbrio, certo? Alguém roubou de você 10 reais, a justiça não é fazer ele devolver 1 milhão, porque é desproporcional, né? A justiça é que haja uma punição porque ele roubou, mas essa punição, ela possa equilibrar com o crime cometido, ou seja, compensar segundo o crime. Por isso que quem rouba um tomate para comer, porque estava com fome, não pode receber a mesma condenação do cara que roubou 1 milhão de reais para esbanjar com prostitutas, farra, drogas, certo? A pena é outra, e tem que ser, senão, mas assim, então, o sofista, essa era a primeira questão, o sofista ele não tinha compromisso com a verdade, né? Mas ele treinava pessoas para que nas assembleias, lembrando que nós estamos vivendo a democracia grega, e na democracia grega, os homens livres, nem as mulheres, nem os escravos, nem os estrangeiros, os homens livres tinham direito a se pronunciar nas assembleias, né? Por isso democracia é o governo do povo. Só que povo não é hoje a democracia, qualquer um é povo. Ser brasileiro é povo, não. Povo, os homens livres. Os sofistas preparavam os homens livres para que nas assembleias eles pudessem convencer as pessoas da sua opinião, né? Então Sócrates não aceita isso como filósofo. Outra coisa, eles cobravam. Aí já era uma questão pessoal de Sócrates, porque Sócrates ele vivia ensinando os outros e não aceitava receber 1 centavo de ninguém, porque segundo ele, né, a gente tem que ensinar de graça, né? A mulher dele que diga, porque a história fala que a mulher dele era muito brava com ele, porque possivelmente ela passava fome, né? Como era o nome da mulher dele? Acho que é Xantipa, uma coisa assim. A história de Sócrates é muito interessante. Os escritos de Sócrates que a gente conhece através de Platão são muito interessantes, são apaixonantes na verdade, né? E sugiro a leitura. Bom, próxima aula a gente vai entrar finalmente no período interbíblico,
E aí a gente vai ver um pouquinho mais de alguns filósofos, vamos ver também sobre os macabeus. Tá? Como eu disse, eu esqueci na hora de falar, no cânon protestante não tem nenhum livro depois de Malaquias até João Batista. O cânon protestante vai adotar o cânon hebraico, do sínodo de Jamnia, acho que é no ano 90, uma coisa assim, que recusou todos os livros que estavam no Antigo Testamento, eles não chamavam dessa maneira, né? Que foram escritos na linguagem grega, ou seja, livros da Septuaginta, que a gente vai ver nessa aula próxima aí. O cânon católico, ele mantém o cânon da Septuaginta, os livros da Septuaginta. Nesse livro, desse cânon católico, nós temos os livros de Macabeus, né? Os 2 livros de Macabeus, que pegam esse período aí do domínio seleucida, nós vamos ver um pouquinho, tá? Então, próxima aula, possivelmente a gente encerra o Antigo Testamento, acredito que a gente consegue encerrar, se fica um pouquinho para outra, a gente já inicia o Novo Testamento também.